Oi, aqui quem fala é o aluno José Henrique e fica responsável sobre as reações de oxirredução. A oxirredução, ou simplesmente redox, é um processo químico em que ocorre a transferência de elétrons para alguns elementos de reagentes da reação. O elemento que perde elétron sofre uma reação de oxidação, enquanto o elemento que está recebendo elétrons sofre uma reação de redução. A oxidação e a redução são reações que devem ocorrer de forma simultânea, sendo assim, não há como ocorrerem de formas isoladas. A oxirredução está presente em diversos processos de, de interesse para a indústria e sociedade. As pilhas, as pilhas e baterias são utilizadas por nós em dispositivos eletrônicos geram energia elétrica por meio de processo de oxirredução. Muitos metais são obtidos na forma pura, na forma pura por meio de reação de oxirredução. A oxirredução também tem grande importância na bioquímica, sendo utilizada para explicar, inclusive, o envelhecimento do corpo do ser humano. Oxirredução ou redox é o processo químico de transferência de elétrons que de algum elemento transferências de elétrons entre alguns elementos e reagentes da ação. O nome oxirredução é a contração da forma oxidação e redução, as duas reações que ocorrem de forma simultânea na transferência dos elétrons. O elemento que perde elétrons sofre a reação de oxirredução, enquanto o elemento que recebe elétrons sofre a reação de redução. Como ocorre a oxirredução? A oxirredução ocorre por meio de transferência de elétrons entre alguns elementos dos reagentes participantes da reação química. Entretanto, nem sempre a transferência de elétrons ocorre de forma espontânea. Nas pilhas alcalinas, por exemplo, o processo de oxirredução é espontâneo, inclusive transformando a energia química em energia elétrica. Já, por exemplo, na obtenção de alguns metais, como sódio e alumínio, a oxirredução não ocorre de forma espontânea, sendo necessário a utilização de energia térmica e energia para a ocorrência do processo. Devemos entender que a oxirredução, as reações de oxirredução, as reações de oxidação e redução ocorrem simultaneamente. Na oxidação, ocorre a perda de elétrons por parte do reagente. Como consequência, o seu número de oxidação, o NOx, é aumentado. Uma vez que a perda da espécie de carga eletronegativa, ou seja, o reagente se torna mais positivo após o processo. Observe na, na reação de oxidação a seguir. Nesse caso, X é a carga anox inicial do reagente hipotético, que é o reagente A, enquanto o N é um número de elétrons perdidos no processo. No final da carga, a carga final da A aumenta e a de N aumenta a de N, sendo então calculada como N mais X. Já na redução, ocorre a recepção dos elétrons por parte do reagente.
o oposto da oxidação. Como consequência, o NOx do reagente cai, uma vez que a ganha de espécie de carga eletronegativa, ou seja, o reagente se torna mais negativo após o processo. Nesse caso, o Y é a carga inicial do reagente hipotético B, enquanto o N é o número de elétrons adquiridos no processo. A carga final de B diminui em N, sendo então calculado como Y menos N. Para entender melhor o processo redox, vamos entender para a obtenção do ferro metálico da hematita, minério em que o ferro está em sua forma de Fe2O3, majoritariamente. A primeira etapa, a oxirredução para a obtenção de monóxido de carbono por meio de combustão incompleta. Nessa etapa, percebe que o NOx do carbono varia de 0 para mais 2, enquanto o NOx do oxigênio varia de 0 para menos 2. Isso significa que, nesse processo, cada carbono cedeu 2 elétrons para cada oxigênio. Sendo assim, o elemento carbono se oxidou enquanto o oxigênio se reduziu. Aqui também podemos aproveitar para falar sobre os agentes oxidantes e redutor. Até agora falamos que os reagentes sofrem oxidação ou sofrem redução, um processo passivo. Contudo, podemos entender que isso só ocorre porque a substância agindo. A substância responsável por oxidar um reagente é chamada de agente oxidante. No processo anterior, então, podemos dizer que o elemento carbono foi oxidado pela substância gás oxigênio, pelo gás oxigênio O2, a qual será considerada como agente oxidante. Já a substância responsável por reduzir um reagente é chamada de agente redutor. No processo anterior, temos o elemento oxigênio sendo reduzido por ação da substância. É importante salientar que quem sofre oxirredução ou redução são os elementos químicos, enquanto os agentes oxidantes e redutor são substâncias químicas que não elementos isolados. A segunda etapa, a redução parcial do ferro pelo CO, resultando na oxidação do carbono. Nesse caso, o ferro tem seu NOx reduzido, passando de mais 3 para mais 2, indicando que para isso recebeu elétrons, sofrendo então a redução. Já o carbono passou de NOx mais 2 para mais 4, indicando que perdeu elétrons, sofrendo a oxidação. O agente oxidante é o Fe2O3, pois o carbono sofre oxidação, enquanto o CO é o agente redutor, pois o ferro sofre a redução. A terceira etapa, a redução final do ferro pelo CO, resultando na oxidação do carbono. Nessa última etapa, o ferro tem novamente seu NOx reduzido, mas dessa vez para de mais 2 para 0, indicando que para isso recebeu elétrons, sofrendo então a redução. Já o carbono novamente passa de NOx mais 2 para mais 4. É o processo de oxidação, e um processo de oxidação, já que perdeu elétrons. O balanceamento de oxirredução.
O francês Lavoisier, considerado o pai da química moderna, deixou a lei de conservação de massa, conhecida também como a lei de Lavoisier. Essa famosa lei diz que em um sistema fechado, uma reação química ocorre com conservação de massa. Muitos são os que citam a sua frase: na natureza nada se cria, tudo se perde. Nada se cria, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. No entanto, além da conservação de massa, uma reação de química também precisa ter conservação de carga, ou seja, o somatório de cargas, que são os NOx, dos reagentes devem ser iguais aos somatórios de cargas do produto. É por meio desse princípio que se desenvolveu as técnicas de balanceamento de reações químicas por oxirredução, como no exemplo a seguir. Determinar o NOx de todos os elementos envolvidos na reação, primeiro passo. O segundo passo, registrar os elementos que apresentam variação de NOx. Terceiro passo, determinar o número de elétrons. Quarto passo, aplicar a conservação de carga, igualando o número de elétrons perdidos com o número de elétrons ganhos por meio de um MMZ. Quinto passo, multiplicar a espécie envolvida, as espécies envolvidas pelo número utilizado para igualar a quantidade de elétrons. Nesse caso, foi utilizado o número 2 para igualar o número de elétrons perdidos. Assim, toda substância de bromo que, que participam do processo redox serão multiplicadas por 2. Contudo, como o bromo está em atomicidade 2 no bromo 2, não se deve multiplicar essa espécie por 2, uma vez já que ela está, já que ela tem dois átomos de bromo. Já o número 5 foi utilizado para igualar o número de elétrons ganhos, ou seja, para toda substância de cloro que participaram do processo redox serão multiplicados por 5. O sexto passo, para completar o balanceamento das espécies não envolvidas no processo redox, pelo método de tentativas e erros, como é realizado constantemente. Entretanto, o número de hidrogênios e oxigênios já estavam corretos, não necessitando a intervenção. A reação balanceada, então, é essa.